vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, eu começo a minha história dizendo que você nem pode imaginar o que o Covid fez comigo, o que o Covid aprontou comigo, e eu não sei se haverá um remédio nesse mundo capaz de me curar. Sinceramente, eu acho que não. Honestamente, eu acho que não. Eu não sei como resolver isso. Mas eu quero me abrir. Preciso me abrir. Porque no fundo eu sinto que preciso de você. Vamos aos fatos. Tudo teve início quando o meu primeiro filho, o Felipe, ele foi concebido. E isso foi há algum tempo atrás. 20 anos. Da data de hoje, atrás 20 anos. Inclusive essa é a idade dele. Eu, marinheira de primeira viagem, fiquei cheia de medo de não dar conta do recado. Então eu resolvi pedir ajuda para minha mãe, que mora numa cidade muito gostosa chamada Aracruz, no Espírito Santo. É de lá que eu sou. Eu sou de Aracruz, Espírito Santo. Falei com a minha mãe. Ela de início, ela até pensou em vir para cá, para São Paulo, para me ajudar, mas ela tem o restante da família lá e tantos compromissos lá. E a mamãe teve a ideia de mandar a minha irmã Célia. A Célia, então, com 14 anos, menina ainda praticamente, mas a minha irmã cheia de sonhos e tinha loucura para conhecer São Paulo, sem contar que ela já sabia fazer muita coisa de casa, treinada que fora pela minha mãe. E foi assim que eu recebi a Célia, a minha irmã, na minha casa. Ela chegou a 10 dias do nascimento do Felipe. E eu até queria, sabe, fazer uma cesariana. Eu achava mais tranquila a cesariana. Mas a minha médica, uma obstetra dessas modernas, queria, porque eu queria que eu tentasse o parto normal. Não, o parto normal, a mulher nasceu naturalmente para dar à luz. Esse negócio de cesariana é invenção do homem. Parto normal. Nossa, se eu soubesse tudo o que eu iria sofrer e passar, eu teria insistido com ela que eu queria cesariana. Mas ela acabou me convencendo a ir para o parto normal. E eu fui. Logo que eu entrei na maternidade em trabalho de parto, as primeiras contrações, eu tive as veias puncionadas para a introdução de soro e medicamento. A médica ia me explicando tudo. O soro é para hidratar, alimentar, já que a parturiente ela é impedida de beber ou comer. Para isso serve o soro. Em seguida, é feito o exame de toque para medir a dilatação. E esse exame da dilatação, ele é repetido a cada hora. E aquela dor, e aquela dor, e aquela dor que começou. E a minha dilatação colou no tal dos 2 centímetros, não saía mais disso. 2 centímetros de dilatação, mas é muito pouco. O tempo normal de uma mãe esperar para o nascimento do primeiro filho vai até 10 horas. Suportável até 14 horas no máximo. Eu estava mais ou menos dentro do prazo,
mas a dilatação não acompanhava, não dilatava. Eu cheguei ao máximo de dilatação 4 centímetros. E eu sofrendo, e eu imaginava, o neném deve estar sofrendo também. Eu queria desistir, ir logo para a cesariana, mas a médica, ela insistia e disse: calma, calma. Se não tivermos os 10 centímetros necessários para o nascimento do bebê, em média é isso. Vai, 8, 10 centímetros para o nascimento do bebê, eu vou injetar a ocitocina sintética. Que é isso? Ocitocina sintética é um hormônio que provoca as contrações. Aí eu vou estourar a bolsa miniótica manualmente e eu começo a fazer massagens de distensão no períneo. E no momento do expulsivo, e começou a complicar. No momento do expulsivo, aí eu coloco você deitada de costas na posição ginecológica. Eu não estava entendendo nada, e dor. E aí eu vou tomando as medidas todas plausíveis e necessárias. Calma, e eu não estou entendendo nada, e dor. Foi quando a médica anunciou: eu vou fazer a episiotomia. Eu já não suportava mais de dor, e quando ela falou isso, episiotomia, eu quase que eu mandei a médica. Eu vou fazer agora a episiotomia. Sabe o que é isso? É um corte na região genital. O tal do corte ali na vagina, por uma abertura maior da vagina. Esse corte foi realizado. Essa tal de episiotomia foi feita. E assim que a cabeça do neném apontou, o bebê foi puxado e nasceu o Felipe, que foi levado para longe de mim para ser aspirado e limpo, e a médica explicando, e eu com vontade de mandar a médica para aquele lugar. Mas foi no pós-parto do Felipe, que começou todo o meu drama. Como doía aquele corte feito na vagina. Tem mulher que não sofre com nada disso, mas no meu caso em particular, foi um sofrimento atroz. Eu demorei muito tempo, mas muito tempo para me livrar desse trauma. Olha, eu só tive condição de voltar a ter relações sexuais com meu marido quase 120 dias depois. Eu não tinha condição, eu não tinha. Doía, não, eu não queria mais. Pelo menos naquele momento eu não queria mais manter relações sexuais com meu marido. Não, com meu marido e muito menos com qualquer outra pessoa. Depois, ainda assim, mesmo depois dos 120 dias, sei lá, eu tentei com o meu marido, mas não era mais a mesma coisa. Não era normal, me dava a impressão de que ia doer muito, e representava sempre que doía mesmo. Foi tamanho o meu sofrimento que eu até passei a tomar pílula, o que eu não fazia antes. E eu só me encorajei a ter uma segunda gravidez, para vocês terem uma ideia, 5 anos depois. 5 anos depois, porque meu marido queria muito. E aí, 5 anos depois foi que eu engravidei de novo. Foi quando nasceu a minha menina, a Isis. 5 anos depois do Felipe. Só que aí eu mudei para um médico adepto da cesariana. Olha, no meu caso, eu quero de cesariana, eu não tenho dilatação, doutor. Então não tem por que eu sofrer tanto. Essa segunda gestação, aí sim, foi muito mais tranquila e colocou fim àquele meu trauma. Dizem que a mãe só vai por uma segunda gestação quando ela esquece a primeira. O meu caso foi bem assim. Mas na primeira gravidez, nossa,
Eu tinha sofrido muito e só agradecia uma pessoa nessa vida, a minha irmã, a Célia. Ela, então, na época do nascimento do Felipe, com 14 anos, ela foi fundamental. A ajuda que ela me deu, eu não esquecia um só minuto da sua importância na minha vida. Coitada, ela que nunca havia tido problemas respiratórios, a Célia, ela passou a ter bronquite, e era um bronquite terrível, muito forte, que a fazia levantar em casa na época, durante a noite, sem ar, atrás de ar, de oxigênio para respirar. Levei a Célia, minha irmã, a médicos. Alguns deles me falaram que era um bronquite emocional. Emocional? Ele falou, é bronquite emocional que ela tem. Eu até me sentia culpada, uma vez que eu acreditava que fossem as preocupações dela para comigo e o nenê. Ela estava trabalhando muito, ela estava muito exausta. Mas eu não sabia o que fazer para recompensar a Célia, minha irmã. Eu procurava retribuir de todas as formas imagináveis aqueles favores tão imensos prestados por ela. Eu dei todo o apoio a Célia, e por mim, ela teria ficado morando na minha casa para sempre. Mas 3 anos depois dela ter vindo, 3 anos depois dela ter chegado, depois que eu tive o Felipe, exatamente quando eu estava querendo engravidar, né, da Isis, ela quis ir embora. 3 anos depois, ela deixou a minha casa e voltou para Aracruz. Não quis ficar. Eu tentei convencê-la, ela estava estudando aqui, a vida em São Paulo poderia ser melhor. Não, ela não quis ficar. Eu estava pensando até na possibilidade de uma nova gravidez, aí que ela não quis ficar mesmo. Pro nascimento que seria minha segunda filha, não sabíamos ainda. Eu achei que fosse trauma. Ela também havia ficado traumatizada da primeira gravidez, quando ela de fato trabalhou muito e sofreu muito também. Ela voltou para Aracruz e eu lamentei, mas eu não podia impedir. Eu não podia, ela era uma mocinha de 17 anos. Ainda que dessa vez foi tudo diferente, né? Eu digo assim, com relação à minha segunda gravidez, foi tudo diferente. Ainda assim, ela me fazia muita falta, mas deu para eu me virar sozinha. Dei conta desse recado da segunda gravidez, eu dei conta numa boa. Já tinha também a experiência, e que experiência eu tinha da primeira. E o tempo passou. Eu continuei minha vida em São Paulo, com meu marido, e agora meus filhos, o Felipe e a Isis. A minha irmã, por sua vez, lá em Aracruz, ela se casou. A minha querida Celinha. Ela se casa dos 22 para os 23 anos com um rapaz muito bom de lá, de nome José Augusto. José Augusto é de família conhecida lá em Aracruz e uma família muito amiga da nossa. Foi um casamento muito feliz por parte da minha irmã. O José Augusto é um tremendo de um sujeito, muito bom, honesto, trabalhador, e se casaram. Ele acabou conseguindo depois um emprego muito bom numa empresa de câmeras frias aqui em São Paulo. Essas grandes geladeiras, para que vocês entendam, de congelamento. E foi com muita felicidade que eu recebi a notícia de que a minha irmã Célia tinha se mudado de Aracruz para São Paulo. Ela tinha vindo agora com o marido, o José Augusto. Essa irmã sempre foi a minha paixão, a Célia. Ainda mais depois daqueles favores prestados na época do nascimento do Felipe. Agora, morando próximas uma da outra, podíamos viver o nosso amor de irmãs cada vez com mais intensidade. Foi quando a Célia engravidou. O papel se inverteu. E eu até dei uma forcinha para ela. Ela deu à luz a um menino lindo,
de nome Ulisses. Mas alertada por mim, também fez cesariana. Eu falei, não vai nessa história de parto normal não, que a nossa família não tem a tal da dilatação. Foi a minha vez de retribuir. Fiquei uns dias com ela no nascimento do Ulisses. Mas honestamente, eu não fiz nem a 10ª parte do que ela fez por mim lá no passado. Foi assim até 2020. Justo no aniversário de 32 anos da Célia. 32 anos da Célia. E eu recebo aquela notícia terrível. Minha irmã amada Célia pegou Covid. Meu Deus. No auge da pandemia, 2020, pegar Covid. Olha, eu não estou exagerando. Você viveu a época, você sabe. Mas o Covid era meio que parecido com sentença de morte. Tudo bem, ela é jovem, 32 anos. No aniversário dela, eu recebi a notícia. Minha irmã pegou Covid. Meu Deus, e agora? No caso dela, a coisa poderia se complicar ainda mais. O bronquite, lembra o bronquite que ela pegou na minha casa, cuidando de mim e do Felipe? Que o médico falou até que era um bronquite emocional? Pois é, o bronquite era uma comorbidade importante. Os médicos alertaram. No caso da Célia, todos os cuidados ainda seriam poucos. Cuidado, ela tem bronquite. É terrível. Fiquei desesperada. O que aconteceu? O meu cunhado José Augusto e o meu sobrinho Ulisses, de 8 anos, eles fizeram o seguinte, vieram para minha casa. Eu fiquei com medo de que eles pegassem a doença. Então o cunhado José Augusto e o meu sobrinho Ulisses vieram para minha casa. E eu tinha que retribuir os cuidados da minha irmã. Era hora de pagar a parte do que ela tinha feito por mim. Eu larguei a minha casa e fui para a casa da Célia cuidar dela, cuidar da minha irmã. Com todos os cuidados, usando máscara, eu usava máscara, ela usava máscara, ela ficava isolada dentro do quarto dela, eu cuidava de tudo. Eu dava remédio, eu fazia a comida líquida, sólida, fazia tudo, suco, tudo que ela... não é nem que ela queria, mas eu forçava. Fruta, sabe, aqueles cuidados todos, tudo aquilo que ela precisava, eu estava ali pronta para servir. Era a minha vez de retribuir a minha irmã tão amada. Ela pegou Covid, mas não era só o Covid e o bronquite que ela tinha. Mas ela foi piorando. A Célia foi piorando, ela foi ficando mal. Aí aconteceu o que temíamos. De repente junta Covid com crises de bronquite. Nossa, eu temi pela vida da minha amada irmã. Eu fiquei com muito medo quando eu vi a minha irmã sem ar, crise de bronquite mais Covid. Eu me desesperava e por mim eu a teria internado, mas ela me implorou para que eu não fizesse isso. Ela me falava, eles vão me entubar e eu vou morrer, cuida de mim aqui, por favor, cuida de mim aqui. Ela me fazia esses apelos chorando, por favor, cuida de mim aqui, eles vão me entubar, eu vou morrer. Mas isso tudo ela falava não conseguindo falar, porque faltava-lhe o ar. E eu não podia negar. Eu não podia negar para aquela minha irmã. Foi quando ela, se sentindo muito mal, num dia em que ela chegou a me falar, você não acha bom se eu buscar um balão, aquele tubo de oxigênio? Eu tô tão sem ar. Eu vou atrás. Eu vou atrás para você. Peraí.
Antes de você ir, eu preciso te falar. O quê? Falar o quê, Célia? Isso não é hora de você falar. Eu vou atrás do balão de oxigênio, do tubo de oxigênio, sei lá como é que fala. Eu vou atrás. Por favor. Antes de você ir, me escuta. O que foi? Eu tenho medo que o pior me aconteça. E eu preciso te falar uma coisa muito importante. O quê? Agora? Você precisa falar o quê, minha irmã? Você precisa me perdoar. Que conversa é essa? Perdoar você do quê? Você sabe com quem eu perdi minha virgindade? Hã? Sério? Que história? O que foi? Eu te fiz uma pergunta. Você sabe com quem eu perdi minha virgindade? Não. Com o Zé Augusto, desconfio. Mas isso não é importante. Ainda que tenha sido com outro rapaz. Olha, eu vou te contar, eu também não perdi eu também não perdi a minha virgindade com o meu marido. Eu também não perdi com ele. Isso é comum hoje. Não, você não tá me ouvindo, você não tá parando pra me ouvir. Tô te ouvindo, pode falar. Você sabe com quem eu perdi a minha virgindade? Não, com quem? Com seu marido. Eu não sei se eu escutei você, mas que idade você tinha? 14 anos. Foi quando você ganhou o Felipe. Quando você ganhou o Felipe. E você chorava, sentindo aquelas dores. O seu marido se sentiu esquecido por você. Ele reclamava comigo. Mas ele te forçou. Ele te forçou a fazer o quê? Não, ele não forçou. Ele reclamava comigo da falta que ele sentia. E ele disse que me achava tão bonita. E eu, sem juízo, 14 anos, eu também achava ele tão bonito. Aconteceu. A primeira vez não foi dentro da sua casa. Saímos nós dois para uma compra no supermercado. Você ficou com o nenê e ele passou no motel comigo. Sério, você sabe que você tá cravando um punhal no meu peito.
você está falando, Célia? Será que você não está mal da doença? Não. Eu estou com medo de morrer. E de nunca ter a chance de te falar. E quanto tempo durou isso? Meses. Depois, tudo se seguiu na tua casa. Vai uns 5 meses. No máximo 6. Não chegou a 6 meses. Um dia, a ficha caiu para mim. E quando ele repetiu a ida ao mercado comigo, que ele propôs a passagem pelo motel, eu falei, não, nunca mais. Eu me arrependo amargamente do que eu fiz, nunca mais. E ele só me fez jurar. Só me fez jurar por tudo o que havia de mais sagrado. Até uma Bíblia ele pegou e me fez colocar as mãos sobre a Bíblia para que eu jurasse que eu não queria contar nada. Que eu não queria contar nada para ninguém. Ele tinha, óbvio, sua culpa, sua responsabilidade, mas ele não era o único. Eu que quis. O que você vai fazer, minha irmã? O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele para correr da minha vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esse é um pedido que eu quero te fazer. Escuta. Ouça. Eu prefiro morrer do que você fazer isso. Você está ouvindo? Se for para você fazer isso, eu peço a Deus a minha morte agora. Olha, ele nunca mais, depois desse período, ele nunca mais. Eu continuei na tua casa. Eu fiquei lá 3 anos. Ele nunca mais tocou no assunto comigo. Ele se conscientizou do grande erro que ele havia feito. Até no dia que ele me levou no terminal rodoviário para a viagem, ele não tocou no assunto. Apenas, respeitosamente, me chamava de Célia, cunhada. Mas não tocou mais no assunto. Você vai destruir. Escuta, se você tocar nesse assunto, você vai destruir a tua vida, a dele, dos seus filhos e a minha, porque eu estou muito bem casada com o Zé Augusto. Eu sou muito feliz com o Zé, com meu filho Ulisses. Eu não sei por que eu te contei isso. Eu não devia ter te falado. Pelo amor de Deus, jura pra mim. Não sei. Eu tô sem ar. Eu vou atrás do oxigênio pra você. Eu saí, mas a minha cabeça estava a milhão. Trouxe o oxigênio para ela. Voltei. Depois de ela ter melhorado e ter respirado do oxigênio puro, voltamos a conversar. Ela me fez, como o meu marido fez, pegar a Bíblia. Para que a Bíblia? Porque você vai fazer o que eu fiz. Jura. Jura com as mãos na Bíblia que esse assunto que está morto aconteceu quando eu tinha 14 anos e o teu marido não me forçou a nada, tá? Ele era o adulto, a responsabilidade maior era dele, mas eu quis também. Eu não tinha juízo, eu quis também. Você vai jurar que você não vai estragar as nossas vidas, porque não é uma vida. Para prestar atenção. Ó, tua vida, a vida dele,
da Isis, minha sobrinha, do Felipe, meu sobrinho, a minha vida, a vida do Zé Augusto e do Ulisses, que é uma criança de 8 anos. Jura pra mim, diante da Bíblia. Ai, Célia, eu não tô preparada ainda. Jura pra mim. Não, hoje não. Depois, quem sabe? Tá. Mas você não vai embora daqui sem fazer esse juramento. Quis o destino que eu também começasse com os sintomas do Covid. Quando a minha irmã sai do Covid, mas isso, depois de 21 dias, eu peguei. E aí o papel se inverte, ela começa a cuidar de mim. Incrível, né? Não tem aquela passagem bíblica de 40 dias de Jesus no deserto? Foram 40 dias. 40 dias. Eu fiquei trancada numa casa com a minha irmã 40 dias. E nesses 40 dias, de certa forma, nós nos resolvemos. Eu acabei depois fazendo a confissão diante da Bíblia. Quer dizer, o juramento diante da Bíblia de que não iria tocar nesse assunto com o meu marido. Eu, durante o período, fui me conscientizando de que havia muita gente envolvida. Muita gente. Ah, e não era só ela, o Zé Augusto, Ulisses, eu, meu marido, Isis e Felipe, e o pessoal de Aracruz, a minha família, minha mãe, o meu pai, os outros irmãos, e a família do José Augusto, a família do meu marido. Olha, era muita gente envolvida. Não toquei no assunto. Eu jurei, voltei para casa. Mas ficou um buraco no meu coração. Foi por isso que eu comecei a minha carta, a minha história, exatamente dessa forma com a qual eu quero tratar com você que está ouvindo agora. Eu quero tratar com você. Eu quero, na verdade, recomeçar a minha história. Começo a minha história dizendo que você nem pode imaginar o que o Covid fez comigo. E não sei se haverá remédio nesse mundo capaz de curar a ferida que eu tenho no peito. Sinceramente, eu acho que não. Mas agora que você conhece a forma, a maneira com a qual eu fui atingida durante 2020 pelo Covid, o que você faria no meu lugar? Seja sincera, mas pense nas consequências. Eu sei que às vezes escrever uma opinião aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa no YouTube é mais simples do que viver a realidade. Mas coloque-se no meu lugar. O meu marido, eu não... Tirando esse episódio, essa conversa com a minha irmã, eu não tenho do que reclamar dele. Nem como marido e nem como pai dos meus filhos. A minha irmã, ela simplesmente foi a melhor irmã do mundo que alguém pode ter diante de tudo que ela fez por mim e para mim. Mas cometeu esse deslize. O qual ela, quando achou que fosse morrer, fez questão de me contar:
Se não tivesse havido essa ameaça, talvez jamais teria também entrado nesse assunto. Eu às vezes até questiono se foi melhor ou pior assim. No meu lugar, pergunto para você. Responda. Com respeito, dentro dos critérios de respeito, porque eu não gostaria que a minha irmã fosse ofendida, porque eu digo uma coisa para você, a minha irmã é uma pessoa muito digna. Ela fez isso sim, aconteceu com ela quando ela tinha 14 anos. Ela perdeu a virgindade com meu marido, mas ela é uma pessoa muito digna. Então eu só quero pedir cuidado, por favor, às vezes as pessoas se excedem. Eu não gostaria que vocês ofendessem a minha irmã, porque depois eu até pretendo mostrar para ela os comentários, ou não. O que você faria no meu lugar, se você estivesse no meu lugar? Manda a tua resposta. E a partir desse momento, não se esqueça de se inscrever no canal do Paulinho João Pessoa. Isso fará o canal mais forte e ele receberá muitas outras cartas. Curta, dá o teu joinha e acione o sininho. Vamos às opiniões.